Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do nosso podcast querido, o Mais Fute. Eu sou Léo Abrantes, eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo para a 7ª edição, Ramon. 7, número da perfeição, né? Número da sorte. Chegando aí a 7ª edição do melhor, disparado. Eu queria fazer um adendo que a gente está aqui no número da sorte, número 7. Diga. Mas a gente... Pro torcedor do Belo que tá acompanhando aqui a gente no canal da Mais TV ou até mesmo no Spotify, pode ver que a gente tá aqui, cara, trazendo memórias tristes pro torcedor do Belo, né? Estamos aqui com a camisa do Águia de Marabá. E você, Ramon, você tá usando o que mesmo? Eu estou usando a camisa do Paysandu, que é a equipe que vai enfrentar o Belo hoje aqui em João Pessoa, nesta terça-feira. Nessa terça-feira, se você estiver acompanhando, você já vai saber o resultado. Exatamente. E Ramon, você tá dando sorte pro Paysandu? Então, não dando sorte, né? Assim, as últimas oportunidades eu vesti as camisas aí, por exemplo, eu não sei se você se lembra, né? A gente utilizou a camisa do Vasco no primeiro programa que teve. O Vasco vem numa maré horrível, né? A gente tá aí meio como azarão. Pior que eu usei a camisa do Palmeiras recentemente. O Palmeiras perdeu 2 seguidas também. Então, a gente tá com fama de azarão aí. O Chelsea também não vem lá nessas coisas aí. Lascou, então. Então, vamos ver se dessa vez a gente contribui com o Belo. Não foi você que usou a camisa do Paraná um dia? Foi o Paraná, pelo amor de Deus. O Paraná foi pra segunda... Está na segunda divisão e permanece. Não subiu pra Série A. Vai jogar mais um ano na Série... Realmente, Léo... A gente não tá dando sorte nenhuma. Não. Nunca vou usar a camisa do Botafogo aqui no programa. E ainda bem que a do Santos tá aqui na mesa, porque senão a situação ia ser pior. Exatamente. Mas aí, vamos ver se a gente traz um pouquinho de sorte pro Belo, azarando aqui o Paysandu, já que a gente tá com essa fama aí, né? Hoje a gente não vai falar muito sobre o Belo, a gente já falou bastante no último episódio. É verdade. Falando um pouco aí sobre a realidade, como é que tá o surianismo, não é? Mas hoje o nosso foco vai ser na Série D, principalmente... num rival do Belo, o Campinense, que ganhou muitas manchetes nessa última semana, com a demissão do técnico Luan Carlos e a chegada de Dico Ulley, né? Já diria a grande compositora da música popular brasileira, Valesca Popozuda, foi tiro, porrada e bomba. Exatamente. Luan Carlos pegou o beco... E aí assumiu o Dico Ulley, né? Uhum. Você gostou, não foi da citação? Adorei, parabéns, Ramon. Isso no TCC dá bem certinho. Dá, oxe. Mas veja só, saiu o Luan Carlos, chegou o Dico Ulley. Luan Carlos, depois... Vou ser bem sincero, eu não tenho muita capacidade pra aguentar esse nome por muito tempo. Eu acho muito engraçado. Parece um personagem, entendeu? É um nome diferenciado, né? Um cara do Street Fighter, sabe? Parece, lembra. Mas aí, o fato, né? O nosso queridíssimo Luan Carlos, que a gente tinha um apreço muito grande, não conseguiu segurar a bronca. Nós éramos defensores de Luan Carlos. Exatamente. Será que ainda somos? A gente vai comentar um pouco sobre isso no podcast, porque teve muitas coisas que aconteceram nessas últimas rodadas. E depois da discussão que ele teve com os torcedores do Campinense na última partida, ficou difícil de manter o cargo, né? Exatamente, mas a gente vai entrar em detalhes do trabalho dele e também vamos falar sobre Dico Ulley, quem ele é, o que ele pode trazer para o Campinense e o que bom nome. E o que significa esse momento da temporada do Campinense. A gente aqui colocou como tudo ou nada do Campinense. Tudo ou nada. Porque é isso, né? O Campinense precisa subir de divisão para ter calendário no ano que vem, do segundo semestre. Então, é tudo ou nada. E a Série D tá se encaminhando pro final. Exatamente. O fato aqui não é nem a classificação para a próxima fase, mas é realmente a mudança de chave, porque o Campinense nesse ritmo, mesmo que passe para a próxima fase, não tem condições, pelo que vem apresentando, de subir para a Série C. Então, vai ter umas férias muito grandes se continuar assim. Mas também vamos continuar falando sobre Série D, falando sobre Souza e Nacional de Patos, que vão ter 2 confrontos, né? Até a próxima edição do programa vão ter 2 confrontos muito importantes. A gente vai debater eles aqui, até porque a Série D tá se encaminhando pro final, né? E esse grupo é o grupo mais embolado que tem da competição. E esse grupo extremamente embolado, e essas 2 partidas vão dar um norte muito interessante para as equipes da Paraíba. Perfeito. Mas também, no cenário nacional, a gente vai falar sobre o nosso glorioso... É glorioso? Como que é? Glorioso alvinegro praiano. Glorioso... Né? Eu pensei que o Botafogo do Rio de Janeiro é glorioso também. Né? Mas aí, enfim, a gente vai falar de cabuloso também o Santos? Não. Chama cabuloso, de quê? não. Santos é o peixão, né? É o peixão. Peixão que é uma baleia, não dá pra entender. Exato, é um mamífero. Exato, ninguém consegue entender esse apelido, né, com o mascote do time. Porém, entretanto, todavia, né, a gente precisa falar sobre a situação do Santos, que a gente colocou aqui como o início
o começo do fim, né? Porém... não significa que vai ser o fim, né? Exato. Mas que pode ser aí realmente... O Santos vem adiando esse rebaixamento há um bom tempo, Léo. E acho que no cenário atual, acho que o Santos nunca se encontrou num cenário destacar, tão ruim, né, Ramon? né? Até que pra quem tá ouvindo, que você é um torcedor do Santos. Sim, sou torcedor santista desde a época ali do título brasileiro de 2002. E justifica um pouco o seu coisinho aqui, né? Ah, sim, claro, menino Ney. Sem sombra de dúvida. Isso aqui foi o momento mais feliz da minha vida, né, Léo? Nessa época Neymar aqui, com a camisa azul sacanagem. Esse momento aqui era um momento onde eu não sabia o que era tristeza, né? Era um momento de apenas alegrias. E realmente campeão da Libertadores. Faz saudade, né? Demais. Pois é, então, tem que falar sobre o Peixão, porque o Peixão a situação tá pecuária, como diz o grande Tom Cavalcante, né? A situação tá pecuária, não é precária, né? É pecuária. A situação tá pecuária. Pecuária dá dinheiro. E o Santos? Dinheiro dá, né? Só não sabem administrar esse dinheiro. Haja dívida. Mas vamos falar, vamos tocar o programa que sobre o Santos a gente vai poder falar bastante. Exatamente. Lembrando que o podcast Mais Fute está disponível aí no seu agregador de podcast favorito, no Apple Podcasts. Olha aí, estamos expandindo. No Google Podcasts, no Amazon Music. Só não tá no Deezer porque deu muito trabalho de botar. Nós somos desbravadores de plataformas digitais, né? Exatamente. Se você tiver uma plataforma digital, chama a gente que a gente coloca lá. E também nos famosíssimos Spotify e YouTube, youtube.com/maistv. A gente está disponível lá, então não deixe de acessar a gente, de compartilhar com seus amigos. Se você estiver assistindo aqui no YouTube, deixar o seu comentário, a sua curtida e se inscrever no canal, até porque tem programa todo dia, né? Exato. Tem programa todo dia e você pode acompanhar a grade aí de programação da Rede Mais, que sempre tem trazendo bons programas, inclusive às 18 horas de segunda a sexta você pode acompanhar sempre o programa Hora H aí, que é um dos melhores programas, sem sombra de dúvida nenhuma, trazendo as principais notícias do estado da Paraíba e do Brasil também, às 18 horas de segunda a sexta. Agradecer, claro, sempre o espaço oferecido pela Rede Mais e o nosso queridíssimo Marcelo Gomes, né, que está sempre no comando aí, ajudando e auxiliando a gente. No tocante do nosso podcast. É isso, Ramon. O Mais Fute é mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Bora começar esse programa. Simbora. Eu vou começar com 2 pés no peito, falando assim, você acha que Luan Carlos deveria ter sido demitido mesmo? Então... 2 pés no peito, Ramon. Sem pestanejar. Sim. Sim, por conta do que aconteceu no último jogo. Eu acho que se não tivesse tido aquela discussão, ainda tinha espaço para que ele pudesse trabalhar um pouco mais no Campinense. Mas aí o Luan Carlos, ele sempre muito explosivo, ele mostrou isso desde o início dele no Campinense. Um outro momento saiu estrelando o dedo pra torcida do Santa Cruz. Ali eu gostei. O cara é meio estressado. Ali eu né? gostei, eu não vou mentir pra você que eu gostei. Enfim, e aí dessa vez ele foi discutir nada mais nada menos com o torcedor campinense. E o torcedor campinense, quem é acostumado, está habituado ao futebol paraibano, não é um torcedor que gosta muito de ser desafiado, né, por alguém, principalmente quando é o seu treinador que vai bater boca na beira do gramado com a torcida. E aí pegou feio, já vinha com uma situação anterior de um dirigente do Campinense que tinha agredido um gandula. No jogo contra o Potiguar, lá no Amigão. Exatamente. A situação não estava boa, o dirigente saiu, e aí o Luan Carlos também não conseguiu se manter no cargo depois dessa confusão toda, saiu. Eu acho que o momento, se era para tirar, era agora, porque se fosse também adiar demais para poder fazer essa mudança, ia acabar prejudicando demais a equipe. Olha, eu confesso que dentro do futebol, nas minhas filosofias de futebol, de gestão mesmo, eu não gosto muito dessa questão de tirar treinador no meio da temporada, de não dar espaço, mas tem horas que é preciso fazer mesmo. E por mais que a gente aqui no Mais Fute, quem acompanhou as últimas edições, pode ter visto que a gente defendia o trabalho do Luan Carlos, até porque tinha muitos fundamentos onde ele realmente mostrava talento, principalmente na questão e no futebol do Campinense. Aqui a gente já destacou como o Campinense, em algumas partidas, o Campinense jogava bem, mas não conseguia ter os resultados que merecia, né? Vamos colocar dessa maneira, que merecia. Em muitos momentos da temporada. Tanto no jogo contra
o Santa Cruz, por exemplo, e outras partidas que teve também, a gente via um bom comportamento do Campinense na partida contra o Souza também, né? Lá no Marizão. Jogo. Então, a gente via esse comportamento positivo do Campinense, mas os resultados não vinham. E aí, recentemente, o que eu acho que mudou um pouco a minha cabeça em relação ao Luan Carlos foi de que o time teve mais dificuldade de conseguir ter esses resultados, porque veio de um empate dentro de casa contra o Iguatu. Que isso aí prejudicou bastante, né? Que assim, por mais que tenha sido um resultado muito ruim, até mesmo por contexto da temporada, quem é o Iguatu, né? Uma equipe que não tá bem colocada, que é uma das piores do grupo. Obviamente, o fator determinante foi o gesto dele com a torcida, a discussão, e eu acho que isso foi a gota d'água. Falou assim, ok, a gente já não tá muito satisfeito com o que você está rendendo, e agora esse seu comportamento é o suficiente para eu poder te demitir. E nesses últimos jogos já vem uma situação muito difícil, porque tinha perdido pro Iguatu fora de casa. Sim. Por 3-1, uma das piores equipes do campeonato, voltando a ressaltar. Depois teve uma vitória apertada contra o Potiguar, que veio de um gol ali no final da partida, que ele salvou a equipe, empatou com o Potiguar, aí empatou com o Iguatu. Eu acho que, por exemplo, se ele tivesse mantido a calma, mantido esse comportamento mais ajustado, ele poderia permanecer no Campinense. Sim. Mas essa união de fatores foi determinante para que ele pudesse sair. E se a gente olhar também a questão do que a gente estava analisando aqui a respeito dos resultados do Campinense, o Campinense tem sido uma equipe que fora de casa tem jogado muito mal, e dentro de casa vinha conseguindo o resultado, vinha sempre conseguindo as vitórias. E aí, você fala de resultado, né? Exatamente. E aí você, quando vem justamente de uma sequência um tanto pouco negativa, como foi a sequência da equipe nas últimas partidas... E até mesmo o próprio desempenho. A partida contra o Potiguar, que por mais que tenha ganhado em casa, não foi boa. Exato. Não foi um grande jogo. Contra o Iguatu também foi a mesma coisa. Tem muitas virtudes nesse time. Isso. Mas não tinha resultados e o desempenho enfraqueceu. E aí você vem aí, vamos pegar as últimas partidas do Campinense, você vem de 2 empates, basicamente, né? Um contra o Potiguar e o outro contra a equipe do Iguatu. E tem essa questão de não ter perdido para o Iguatu fora de casa por 3-1. Você pega e analisa o contexto desses resultados que a equipe conquistou no campeonato, de certa forma... o entendimento do torcedor de que a equipe não estava conseguindo render o seu máximo. Uma coisa que era muito criticada da equipe do Campinense era o desempenho ofensivo da equipe. A equipe não marca muitos gols na competição. Em contrapartida, acaba, quando joga fora de casa, sofrendo muito mais. E quando joga dentro de casa, quando se espera que a equipe seja superior, a equipe não é superior e consegue os resultados no sufoco, como foi essa vitória em cima do Potiguar por 1-0. Então, chega um momento em que a situação pesa, a diretoria ela sofre a pressão do torcedor. A gente sabe que o futebol brasileiro não funciona como o futebol europeu, que você vai ter tempo para trabalhar. Se você não consegue alcançar os resultados num curto espaço de tempo, a torcida vai inflamar, vai pressionar. A gente outro dia aqui debateu, inclusive, sobre o próprio Atlético Mineiro, que vinha com bons resultados, vinha com bom desempenho, porém existia uma pressão muito grande em cima do treinador para que a equipe tivesse melhores desempenhos. E uma situação conturbada. Exatamente, você tinha problema de relacionamento ali com a diretoria, pedidos de reforços, enfim. Eu acho bastante interessante esse cenário do Campinense para a gente comparar com o próprio cenário do Souza, que também não vem de bons resultados, patinou no campeonato, estava em primeiro colocado e agora já está em quarto, só um ponto à frente do Campinense. Isso. Então a situação do Souza não está das melhores. Talvez seja o pior momento da temporada do Souza, né? Que ali conseguiu manter uma campanha bastante saudável, vamos pontuar dessa forma, no Campeonato Paraibano, mas agora vive uma crise, né? Teve uma vitória nos últimos 5 jogos, o Souza, e é interessante porque não teve nenhuma discussão pra gente tirar o Renatinho Potiguar. Não tem esse tipo de discussão, e de certa forma o torcedor ainda tem a memória do Campeonato Paraibano que fez a equipe do Souza. Porém, isso não quer dizer que não existe a cobrança. Teve uma partida recente da equipe do Souza. O Souza venceu dentro de casa por 1-0. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver qual foi o time.
mas foi uma partida recente do Souza. O Souza venceu em casa com uma certa dificuldade. Eu acho que foi contra o Iguatu. Foi. 2-1. E aí eu me lembro perfeitamente que o Renatinho deu uma declaração. Foi um gol no final, não é? Foi exato. O Iguatu deu uma declaração. Que a gente trouxe aqui no podcast, né? Que o Souza não era o Manchester City. Exatamente. Ele falou justamente disso. Que a equipe vai variar ao longo do campeonato e que precisa do apoio do torcedor nesse momento. Porque às vezes o resultado vai ser um resultado curto, o desempenho não vai ser bom, mas o importante é sempre conseguir somar pontos, principalmente dentro de casa, conseguir a vitória. Eu acho que esse posicionamento do Renatinho Potiguar pro Souza vale o mesmo pro torcedor campinense, porque o Dico Ulley chegou, ele é uma opção assim bastante interessante por um motivo, que é muito fácil, a gente aqui já falou sobre isso. O motivo é, ele comandou o Retrô por 2 temporadas. E o Retrô é, possivelmente, assim, uma das equipes mais bem estruturadas, até, eu diria, do Nordeste. Sim. Assim, tirando as equipes de Série A. Não Bahia, à toa, né? Fortaleza. Teve o desempenho que teve tanto no campeonato. A única questão do Retrô é que é uma questão, um time novo. Isso. Daqui 10 anos o Retrô vai estar na Série B. Tá? Eu já vou adiantar isso pra você. E o Retrô... Tem uma estrutura, planejamento, que vem mostrando isso. Uma equipe com pouco tempo de existência já vem conquistando um grande espaço dentro do futebol nordestino. E é uma equipe com bom trabalho. E o Dico Ulley comandou esse time por 2 temporadas. Chegou em 2 finais de campeonato pernambucano. Tá? Então a gente tá falando... Que tem 3 times... Tem Náutico. Vamos lá. Só em Pernambuco. Tem Náutico. Tem Santa Cruz. Tem o Sport, que chegou na final nos 2 anos. Salgueiro, que também é uma equipe bastante tradicional. E tem uma outra equipe que eu acabei de esquecer. Mas tem uma outra equipe muito tradicional. O Salgueiro já chegou na final recentemente também. Então, Pernambuco é um cenário muito, muito forte. E o Retrô tá ganhando atenção, está chamando atenção. Então, é interessante ver que o Dico Ulley foi esse nome que comandou por 2 temporadas um projeto que tá virando um sucesso. Exato. No ano passado... O Retrô teve a melhor campanha da Série D. Não subiu, não conseguiu acesso, caiu ali no mata-mata, mas conseguiu ter a melhor campanha. E isso é muito forte. Esse ano, novamente, tem uma das melhores campanhas da competição. Forte. E demitiu o Dico Ulley em maio desse ano, por um início ruim no campeonato. Foi. Né? Como já era um trabalho de 2 anos, eu acho que não tinha problema trocar, mas trocou e conseguiu melhorar depois. Então, a gente tem um nome de qualidade que já se provou. Exato. Não, vinha fazendo um trabalho muito bom no Retrô. Ele, na entrevista coletiva, por dar uma olhada, ele falou que não pensou 2 vezes, né? Ele vinha acompanhando o campeonato mesmo depois da saída dele do Retrô. Do fato do Campinense ser uma equipe grande. Exato. De ser tradicional no cenário nordestino, uma equipe já campeã da Copa do Nordeste. E a segunda equipe que ele treina. Lembrando que ele veio como auxiliar técnico do Retrô, assumiu a equipe e depois agora tá no seu 2º time, o próprio Campinense, né? E tem um aspecto muito ofensivo, que é um dos pontos que a equipe do Campinense vem penando no campeonato. E aí o Dico Ulley chega como... Talvez o torcedor entenda isso, mas eu acho que é mais do que isso. Não é que ele vai ser a solução de todos os problemas da equipe do Campinense, mas é uma escolha acertada da diretoria, porque é onde a equipe estava mais precisando de ajustes, na parte ofensiva e na parte do ataque. E você trazer um treinador que tem uma mentalidade ofensiva, você pode ajustar os pontos que eram necessários para poder corrigir esses erros e, claro, os gols começar a sair, o desempenho começar a melhorar, principalmente do ataque. O time do Campinense não pode, claro, achar que agora tudo vai ser resolvido, o torcedor não pode achar isso. As coisas vão continuar difíceis porque o grupo é difícil. Mas o Dico, ele chega com a missão de primeiro momento conseguir essa classificação para a próxima fase. E é importante deixar claro, o Campinense já vem de 2 empates e agora vai jogar fora de casa contra o vice-líder da competição, que é o Nacional de Patos, que dentro do José Cavalcante é uma das equipes mais perigosas dessa Série D. Eu não digo isso da boca para fora. É o que tem se mostrado. A equipe com um jogador a menos conseguiu arrancar um empate contra o Santa Cruz, que é o líder do grupo. Então mostra a força que o Nacional de Patos tem dentro de casa. E aí vai para essa partida contra o Nacional de Patos, tendo essa responsabilidade de voltar com, pelo menos somando pontos. Porque
o torcedor do Campinense precisa entender que um empate nesse tipo de cenário não é ruim pro Campinense, porque o Campinense continua somando na competição e continua encostado do quarto colocado, do quarto e terceiro colocados ali, com uma diferença de pontos baixa. A diferença das equipes do grupo C, né, Léo, da Série D, são poucos pontos. Até o próprio Iguatu, que está na penúltima colocação, tem 10 pontos e fica apenas a 2 pontos a 3 pontos da zona de classificação. Uma vitória já é o suficiente. Exato. Então, como são confrontos diretos, assim, então uma partida é para matar. Exatamente. O Dico, ele vai ter tempo. Não vai ter que começar para ontem esse trabalho e vai ser 2 jogos na próxima semana, né? Vai ter que mostrar resultado imediato. O Campinense joga amanhã e joga no sábado, então provavelmente vai ser 2 partidas muito importantes e, cara, ele não vai ter muito tempo para treinar. Só destacando o jogo amanhã contra o Nacional de Patos e depois na outra segunda contra o Souza. 2 clássicos. Exatamente. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre Nacional de Patos e Souza, que a gente vai comentar agora. Vamos mudar de assunto? Vamos. Nacional de Souza e... Nossa, eu ia falar Nacional de Souza, peraí. Misturou, foi tudo. Eu ia falar Nacional de Souza e Patos, mas é Nacional de Patos e... Mas também ficou aí uma dica, né? De mudar. Exatamente. Não, quem tiver planejamento de fazer um clube na cidade de Souza, fica aí a dica, né? Nacional de Souza. Pra criar concorrência, né? Mas aí vai ter um troca-troca aí das equipes, porque vai ser Nacional de Patos... Eu ia falar Nacional de Souza de novo. Né? Nacional de Patos vai enfrentar o Campinense e depois vai enfrentar o Santa Cruz. O Souza enfrenta o Santa Cruz e vai enfrentar o Campinense depois. E, cara, são jogos, assim, fundamentais. Vamos falar um pouquinho primeiro do cenário do Nacional de Patos, né? Segunda colocação, 16 pontos, né? Tá a 2 pontos do Santa Cruz. Então, o primeiro vai ter que ter uma aliança do Sertão da Paraíba aí. Perfeito. Porque se o Souza tira pontos do Santa Cruz e o Nacional de Patos ganha, cara, vai ser felicidade pra todo mundo. O Souza sobe na tabela e o Nacional de Patos assume a liderança, cara. Não, o Nassa vem pra esse jogo contra o Campinense com sangue nos olhos, porque o Souza precisa da vitória contra o Santa Cruz, então o Souza tem um jogo de até mesmo para o torcedor fazer essa reconciliação. O Souza precisa desse tipo de vitória. Eu já falei isso e tava falando isso ontem, conversando com uma amiga minha, mas a gente falando sobre esse cenário do grupo C da Série D, o Souza, se quiser pensar em Série C, precisa vencer jogos grandes. E o jogo grande desse grupo é contra a equipe do Santa Cruz, que é um fortíssimo candidato a subir para a Série C. Então, por exemplo, Nacional de Patos, infelizmente, acabou empatando dentro de casa, porém, se tivesse com os 11 em campo, eu acredito que poderia ter conseguido essa vitória. O Campinense vai ter essa partida de volta contra o Santa Cruz dentro do Amigão e o Souza agora vai ter essa oportunidade lá no Marizão. São jogos que essas equipes, se querem pensar em Série C, precisam ganhar, porque esse tipo de jogo vai ser o nível de jogo que vão encontrar na próxima fase, onde vai ter aí Ferroviário, onde vai ter Retrô, onde vão ter equipes que estão calejadas já em busca dessa classificação. Então, é o resultado que a equipe do Souza precisa e vai com todo o gás. E aí, em contrapartida, o Nacional de Patos tem essa partida contra o Campinense, que precisa também vencer, porque perdeu o jogo do primeiro turno lá no Amigão por 1-0. E ainda tinha aquela expectativa que poderia ter ganho o jogo. Então, é isso que vai acontecer. O cenário é qual? Nacional de Patos completamente forte dentro de casa para jogar contra o Campinense, que acabou de mudar de treinador, que vem pressionado, e o Souza com essa pressão da torcida para ganhar do Santa Cruz, que é o líder da competição. Eu acho que o cenário é favorável para o Nacional de Patos conseguir esse resultado, assumir a liderança. Não vai dar um conforto na competição, mas vai dar sem sombra de dúvida, vai dar uma injetada de ânimo de mostrar, nós chegamos desacreditados e hoje somos líderes, podendo se classificar como líderes deste grupo para a próxima fase. E eu acho que vai ser interessante essas próximas rodadas do Nacional para ele se impor no grupo e se impor até mesmo na Paraíba. Isso. Cara, de se impor e falar assim, ganhamos do Campinense aqui, na nossa casa, José Cavalcante. E depois vai ter confronto contra o Souza no Marizão. Isso. E aí, cara, é a chance de carimbar
e bater no peito e falar que a gente veio preparado para essa competição. Lembrando aqui que no Mais Fute a gente falou um pouquinho sobre o Nacional de Patos, que a gente achava que o Nacional de Patos ia ser a equipe que provavelmente ia brigar pela 4ª vaga, mas que talvez não seria. Se a gente fosse apostar numa equipe paraibana que não fosse se classificar, seria o Nacional de Patos, até mesmo pela própria história, né? O Campinense, por exemplo, por mais que não tenha se classificado para a fase final do Paraibano, é uma equipe que jogou Série C, que joga Série D há muitos anos. Exato. Então, já é uma equipe calejada. E o Souza tá aí também, ano após ano, chegando em final, e está na Série D, já fez uma sequência, já está confirmado para a próxima. Então, o Nacional chegou ali como até um inquilino, vou dizer assim, porque o Campinense só entrou porque ele tinha caído da C para a D. Então, a gente vai ser interessante ver esse Nacional crescendo e se impondo no estado. Algo que, por exemplo, o Souza já se impôs e já é uma equipe calejada no estado, que já tem um respeito, que já tem um trabalho consolidado. Mas agora ele vai precisar se consolidar no Nordeste, vencendo uma equipe como Santa Cruz, que é a líder do campeonato, que é a líder do Grupo A3, e também é uma equipe de tradição. E o Souza receber ele no Marizão vai ter a oportunidade de mostrar também, cara, nós somos capazes de vencer uma equipe como Santa Cruz, né? Que por mais que não tenha a mesma qualidade de antes, em 2016 estava na Série A e hoje está na Série D, o Santa Cruz é uma equipe muito forte. Não, é de nome. Então, vencer e receber essa equipe seria muito importante para o Souza se recolocar nessa briga, né? O Souza, se a gente vê, o Souza está na 4ª colocação. Uma vitória dá uma injeção de ânimo. Muito. O Souza está com 13 pontos, na verdade. Então, o Souza poderia até conseguir ultrapassar o Nacional de Patos, dependendo do resultado. As equipes paraibanas, elas todas têm possibilidade dessa classificação e existe, na minha forma de ver, uma pedra de tropeço para essas equipes, que é o Pacajus. Eu acho que o Pacajus vai ser o grande limiar dessa classificação. E o Pacajus é uma equipe muito, muito sorrateira. No jogo contra o Nacional de Patos, eu assisti lá no fsports.tv, que é onde Vem fazendo belíssimas transmissões, viu? É importante ter transmissão e você contemplar mesmo a transmissão da Série D, aproveitar de graça. Muito boa. E boas narrações. E também, eu estava acompanhando esse jogo e eu vi como a equipe do Pacajus é. Porque é uma equipe que tem uma defesa muito sólida e é uma equipe rápida. Ela ataca assim, ó, parece uma picada de escorpião. Olha aí. É rápida e, cara, o Nacional de Patos ganhou aquele jogo de 1-0 no José Cavalcante de uma maneira, cara, que, assim, eu não digo que foi sorte, que seria falar que sorte é meio subjetivo, mas teve muita capacidade de aguentar a pressão do Pacajus, que tentava toda hora ali, cara, transição. Chato, né? Equipe chata de se enfrentar. Defesa forte, não precisa da posse de bola, tá ali, se fecha, depois ataca rápido. Então é uma equipe muito, muito boa para a próxima fase, inclusive, da competição. Quando enfrentar, imagine pegar um Retrô, que é uma equipe mais ofensiva. Então o Pacajus tem muito sucesso aí pela frente e pode dar trabalho, porque vai enfrentar o Souza dentro de casa. Olha aí. E também vai jogar contra o Campinense fora de casa. Então, imagina a equipe do Campinense, que que vai estar pensando na mentalidade do Dico Uley, vai estar no ataque e o Pacajus todo fechado. Então vai ser muito interessante isso. Vai. O desenrolar desse segundo turno da série D para a próxima fase vai ser interessantíssima. E a gente tem equipes aí que estão brigando também por uma vaga. O Potiguar, pelo menos, tem se mostrado uma equipe que tem crescido na competição. E olha só, abra o olho pro Iguatu. O Iguatu não é uma das melhores, mas abra o olho porque é uma equipe que, se deixar ganhar, tá crescendo. E o meu contexto, pelo menos que eu acompanho desde sempre, futebol, é que se você deixa uma equipe ganhar confiança demais numa competição, pronto, ela desembesta e vai-se embora. Exatamente. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos. Vamos falar sobre o Peixão. O seu Peixão. É o
Glorioso alvinegro Uma praiano. pergunta, Ramon, meio óbvia. Diga. O seu Peixão está te dando muitas alegrias? Não. Vixe Maria. Quando foi a última vez que você sentiu uma grande alegria do Santos? Rapaz, uma grande. Não precisa ser grande, assim. Falar, cara, esse time, me orgulho desse time, sabe? Não, eu gostei. Foi uma campanha muito, muito boa que nós fizemos no Brasileirão 2019. Que o Flamengo foi campeão, o Santos acabou sendo vice-campeão da competição. Foi o Santos do São Paulo e o Santos... Passou o Palmeiras na reta final, né? Foi isso mesmo. É que, claro, o Flamengo já tinha ganho tudo, já tinha sido campeão brasileiro, mas fez um 4-0 no Flamengo lá na Vila Belmiro. O Flamengo com toda a sua equipe posta, né? Seus titulares. Era uma equipe que dava gosto de ver porque você tinha peças interessantes. Você tinha o Diego Pituca, que jogava muito, gostava muito do Pituca no Santos. Você tinha o Soteldo ali em grande fase. Nós tínhamos alguns nomes que hoje em dia não estão mais no Santos, né? Mas o próprio Marinho, naquela época, deu uma crescida muito grande com o próprio Sampaoli. Enfim... alguns jogadores apareceram naquele contexto, foi uma época muito boa. Você tinha uma dupla de zaga muito consistente, que era o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique, né? O Felipe Jonathan, que chegou do Ceará e na mão do... O goleiro ainda era o Vanderlei ou o Everson? Era o Everson. Perdão, o lateral esquerdo, na verdade, era o Jorge, não era o Felipe Jonathan. Sim, é que o Jorge saiu depois, né? Logo em sequência, mas o Jorge jogando muito também pelo Santos. Enfim... Vitor Ferraz também ainda. Cara, assim, uma lembrança que eu tive agora do Santos é que falaram que o Santos tinha um ataque dos sonhos, que tinha um momento que o Santos tinha Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo. Foi justamente no... 2018, né? Foi em 2018 isso aí. Início de 2019 ainda... Em 2019 pegou o Bruno Henrique e o Gabigol saíram. Foi no início do ano. O Gabigol sai primeiro, o Gabigol retorna para a Inter de Milão. A Inter de Milão não queria... pro Flamengo, né? E o Flamengo depois comprou mesmo o Gabigol. E o Bruno Henrique teve um problema no olho. Sim. Passou 2018 basicamente todo encostado. Aquilo foi pesado, retorna a 2019 e aí em 2019 o Gabigol chama ele para ir pro Flamengo e aí ele recebe essa proposta e sai, né? Enfim. O ponto do Santos... essa memória de 2019, que foi uma equipe bastante emblemática, foi até emblemática, eu diria, pro futebol brasileiro, porque não foi só a temporada do Jorge Jesus, mas foi a temporada do Sampaoli, que veio... Foi a primeira vez, né, ele trabalha num clube aqui brasileiro. Exatamente, e também trouxe essa marca, né, de treinadores... O cara tinha treinado a Argentina na Copa do Mundo, no ano anterior. Já tinha treinado o Sevilha, já tinha treinado grandes equipes da Europa e veio parar no Santos. E a gente achou, cara, o Sampaoli veio parar no Santos, Foi um investimento alto. O Santos pagou um salário muito alto ao Sampaoli na época. E gastou muito naquele ano. Em 2019 o Santos comprou o Cueva, comprou o Soteldo naquele ano. Então foi um ano de investimento pro Santos que veio seguido de momentos que não foram bons. Nas últimas 3 temporadas, por exemplo, depois desse vice-campeonato de 2019, o Santos terminou em ordem crescente, né? 2020 para 2022. 8º, 10º, 12º. Foi reduzindo 2 posições por temporada. Basicamente. E o Santos, é interessante a gente pensar que teve esse ano de muitos gastos, 2019, com o Sampaoli, não só para manter o Sampaoli, mas também para contratar jogadores. Depois saiu dizendo que era mercenário, a torcida dizendo que Sampaoli era mercenário, não sei o quê, mas a realidade é que o Santos não tinha como manter o Sampaoli. E o Sampaoli também é aquele treinador, né, que a gente sabe que não tem como você manter ele, porque, cara, é um técnico careiro. Eu lembro que eu sou torcedor palmeirense, né, e eu lembro em 2020, o Palmeiras, antes de assinar com o Vanderlei Luxemburgo, tava para fechar com o Sampaoli. E o único problema foi que o Sampaoli exigia muitos investimentos. Exato. Não era só a contratação dele, né? O clube também tinha que fazer todas as exigências de contratação dele. É um treinador que geralmente pede muitos reforços. Uhum. É meio chato de trabalhar. E o Sampaoli, ele pediu muitos reforços e o Palmeiras estava numa fase assim, meu irmão, a gente já fez muita cagada em investimento, a gente não vai mais fazer isso.
e o Palmeiras simplesmente não aceitou. Palmeiras, inclusive, me recordo aqui só um comentário, né? Foi justamente nesse período que o Palmeiras tinha contratado o Borra, o Guerra, que foram investimentos altos que tinham sido recém-campeão. Carlos Eduardo. Recém-campeão 2019, da Libertadores, né? Foi. O Borra e o Guerra ali em 2017, foram né? Carinhos. Aí, 2018, chegam com status de celebridade e nunca vingaram mesmo jogando pelo Exatamente. Palmeiras. Então, o Palmeiras, que é hoje, né? Esse grande projeto, nasceu de muitos problemas também, de investimentos ruins. E aí, depois disso, o Palmeiras, de certa forma, quebrou um pouco. Aí falou, ok, vamos ter que ficar na base. Entrou a pandemia, que também não poderia gastar muito. Então, o Palmeiras assumiu esse negócio. Foi 2 vezes campeão da Libertadores, tá bom? É. E o Santos, voltando a falar do Santos, vem de temporadas que vem deixando a desejar o torcedor, principalmente no elenco. São elencos enfraquecidos. Se a gente lembrar que o Santos, por exemplo, 2015 a 2019, teve bons jogadores ali. Como você falou, o Diego Pituca era um bom jogador. Tinha o Lucas Veríssimo, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Rodrigo surgindo. Tivemos o Ricardo Oliveira, o Lucas Lima passou ali naquele período. Lucas Lima no auge. Exato. Aí nós tivemos aí o aparecimento, um certo período, de Geovânio, Marquinhos Gabriel, todos dois hoje são jogadores depois esquecidos, mas jogaram muito pelo Santos. Teve o Jorge, teve o Caio Jorge. O Vitor Bueno, que teve uma fase muito boa no Santos. Um monte de prodígio aí. O próprio Thiago Maia, antes de sair pra Europa, teve a passagem dele pelo Santos, onde jogou muita bola, Yuri foi campeão. Alberto. Yuri Alberto. Exatamente. E nunca jogou bola no Santos mesmo assim, né? De ter tido a oportunidade. Mas, enfim, é um outro nome hoje que você encontra no cenário. E justamente o Santos não tá tendo esses elencos fortificados nos últimos anos e tá sendo um problema, porque o Santos vem de bons investimentos, tem boas receitas, né? A gente fala aqui o futebol, finanças e tudo mais. O Santos vem de balança positiva, né, como a gente apurou aqui no Transfer Market, que é o principal portal assim, de negociações. O Santos, em termos de negociações, né, eu não sei como que tá a questão salarial, se a folha salarial é muito pesada para o que o time recebe. O Santos vem tendo nas transferências um balanço positivo. Vende muitos jogadores para conseguir tirar o dinheiro. E a questão talvez seja isso. É algo positivo você ter uma balança positiva. Mas a questão é que o Santos vende muitos jogadores antes da hora. E acaba sobrando nenhum. Eu vou ainda mais além, Léo. A administração do Santos dos últimos anos tem sido administrações realmente que prejudicaram bastante a equipe. O Santos, se você pegar desde a venda do Neymar, o Santos vendeu uma bateria de jogadores e ganhou muito dinheiro com isso, né? Neymar, na época que foi vendido, foi uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. Mas também é complicada essa história, né? Do Neymar. Tem todo um moído. Mas aí você tem a venda do Neymar e aí, logo em sequência, o Santos faz uma contratação de 45 milhões na época. Não fale o nome dele, não. Do Leandro Damião. Meu Deus do céu. Aí você... Ele foi vendido por quanto? Eu não me lembro, mas foi uma mixaria. Custo zero. Aí você tem o surgimento do Gabigol, a venda do Gabigol, teve venda de Ganso, teve venda de... E a maior delas, que eu acho que foi até melhor que o do Neymar, que foi a do Rodrigo. Teve a do Rodrigo, teve a de Gabigol, próprio Thiago Maia. Caio Jorge. Lucas Veríssimo. Você tem um bocado de... O Gustavo Henrique saiu de graça, foi pro Toronto e também rendeu uma boa quantia aí pro Santos. Mas, enfim, você pega todo o contexto do Santos Futebol Clube, dinheiro entrou. O problema foi justamente as administrações, né? Você pega, por exemplo, dinheiro gasto com jogadores como Leandro Damião, Cueva, que foram jogadores que as passagens foram, assim... O torcedor não gosta nem de lembrar. Mas, enfim, pegando todo esse contexto, olhando a administração, olhando os lucros que a equipe fez, você vê um grande problema referente justamente a essa questão administrativa do clube. O clube não soube fazer projetos, que é um ponto que a gente sempre trabalhou aqui. São Paulo foi um investimento muito grande que a equipe fez também. Pensou-se que ia manter, não manteve, e aí depois de tudo isso foi um carrossel, uma avalanche de desgraça, eu digo assim mesmo, no Santos, porque você tem o Ariel Roland, se eu não me engano, teve uma época, tivemos o Fabian Bustos, agora mais recentemente, mas na época eu acho que o Santos apostou no Ariel Roland,
que era... Eu tô com a listinha aqui, Ramon. Que era o treinador do... Na época, ele treinou o Independente, se eu não me engano. Sim, eu sabia. Ele era uruguaio, alguma coisa assim. Isso. Que nunca jogou futebol, era treinador de hockey, parece, alguma coisa assim. Depois procura aí direitinho. Como é que é? Procura aí. Ariel Roland, ele era treinador... Ele nunca treinou nenhuma equipe de futebol. Ele não era jogador, não. Não, agora... Ele não era jogador de futebol. Preste atenção aí, procura aí direitinho. Não, vá falando aqui que eu vou procurar. Você vai encontrar isso. Ele não tinha nada a ver com futebol. Nada a ver. Aqui, ó. Olha. Carreira jogando hóquei em campo. Tá vendo? O cara era... Meu Deus do céu. Enfim. Aí não deu certo o projeto Ariel. Aí nós tivemos aí a chegada do Cuca. Aqui, ó. Em 11 de junho de 2015 foi contratado como treinador efetivo do Defensa e Justiça. Isso, ele começou a treinar posteriormente futebol. Sim. Não é que ele era treinador de hóquei e chegou... Não é um... Aqui, ó. Por exemplo, posteriormente, como treinador no hóquei, trabalhou no Banfield, São Fernando, Ginásio e Esgrima de Buenos Aires, antes de assumir a seleção feminina do Uruguai em 2003. Olha aí. Ele era um... Passou por Defensa e Justiça, Independente, Universidade Católica e Santos. E aí, ele não é um Ted Lasso da vida, né? Não é o nosso saudoso Ted Lasso da série, mas... Medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2003 com a seleção uruguaia feminina. Tá vendo aí? Aí pronto, enfim, tem uma carreira que inclusive conseguiu o título da Sul-Americana com o Independente. Porém, qual é o ponto em questão? Aí vem o Cuca consegue levar o Santos de maneira mágica, não sabemos como, à final da Libertadores. Tem um título interessante aqui que ele ganhou no Independente, que é a Copa Suruga Bank. É um nome meio complicado, né? Pra se dar pra uma competição. Ainda bem que é com G, né? Suruga. É com G. A G. Gente tá enfatizando, é com G. Né? Sim. Né, G. Voltando. Certo, voltando. Aí, enfim, nós tivemos Cuca não que Ariel Roland fosse o nome... Ariel, né? Estamos num momento de Pequena Sereia. Então... Pois é. E aí, o Cuca conseguiu levar o Santos magicamente para uma final de Libertadores. O cabeludo? Ele mesmo. Aí, o Cuca... Depois dele, o Santos não conseguiu manter o Cuca acabou saindo. E, posteriormente, o Santos começou a fazer tentativas que... acabaram não dando muito certo. Nós tivemos aí o treinador português... Quer que eu faça o balanço aqui? Faça aí o balanço, por gentileza. Nos últimos 3 anos, tá? Acabei de receber uma mensagem. Uhum. Uma mensagem de um ouvinte nosso. Sim. O nome dele é Paulo. É? É. Tá lendo aqui? Tô. Paulo, né? O queridíssimo Paulo. Isso. Da família Minoso. Né? Então, muito bom ter a companhia dele aqui. Mas, recentemente, a gente teve Lisca, Ariel Roland, Cuca, Gesualdo Ferreira. Pronto, esse aí foi o Gesualdo, né? O Gesualdo foi o português que Gesualdo, que foi a tentativa depois do Sampaoli, né? Que foi tipo o nome assim. Logo em seguida, né? Depois do sucesso de Jorge Jesus, né? Assim, aí brotou um monte de português. Aí teve Fernando Diniz aceitou um trabalho no Santos. Fabian Bustos, Fábio Carille por 6 jogos, que foi... Eu lembro que na época eu fiquei assim, cara, como é que isso é possível? E agora, recentemente, o Odair Hellmann, que assim... Eu acho que ele teve um bom momento no Internacional, mas depois nunca mais provou esse talento que muitas pessoas assumem. Que chega ao ponto que a gente quer tratar, né? O Santos, só para contextualizar, eu não sei se foi com o Ariel Roland ou se foi com o Fabian Bustos, não estou recordado agora, mas eu acho que foram os dois assumiram a equipe justamente nos anos aí que o Santos quase foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Santos, por 2 anos consecutivos, está lutando para se manter na Série A do Campeonato Paulista. Isso, para um time da grandeza do Santos, é algo Teve um momento, ridículo, né? Se eu não me engano, foi 2 temporadas atrás, que o Santos teve muito próximo, né? Ele precisou ganhar um jogo. Precisava ganhar um jogo. E aí, enfim, isso aconteceu. E aí, nós tivemos aí esses trabalhos que foram sucessivamente muito ruins. Nós tivemos o Lisca doido também, mais recentemente, no final do ano passado.
Mas, enfim, o Santos passou por todos esses treinadores que não conseguiram acertar, não conseguiram ganhar. Nenhum desses caiu na graça da torcida. Apenas o Carille que conseguiu livrar o Santos do rebaixamento. A torcida gostou muito. Só que aí a diretoria não renova com o Carille justamente porque não tinham o DNA do Santos. E qual o DNA do Santos? Que é aquele time ofensivo e tudo mais. Mas não é a realidade do clube hoje em dia. E aí eu pego esse contexto mais atual. O Santos tentou confiar no início da temporada, escolheu o nome do Odair Hellmann. E aí não à toa... Não tem nada de DNA do Santos. Não à toa escolhido na dirigência do Falcão, que é ídolo do Internacional. E aí conhece o Odair, apostou no nome do Odair. E o Odair vem desde o Campeonato Paulista fazendo um trabalho muito pífio no Santos. É um trabalho muito ruim, porque vem de sequências ruins e a diretoria vem bancando o Odair num problema que eu acho que é um cenário muito complicado no cenário brasileiro, no futebol brasileiro, porque tem se creditado nessa questão, não, vamos manter o trabalho, vamos dar tempo ao treinador, Só que aí, quando você tem uma SAF, Léo, o diretor, o presidente do clube, tem mais responsabilidades porque tem aquele cara cobrando. E aí, meu querido, como é que isso vai funcionar? Diferente. E aí eu digo, isso é um ponto, porque quer queira, quer não, como ele é o detentor da posse do clube, de certa forma ele tem essa banca para fazer. Você tenta fazer isso no cenário de sócio-torcedor, onde o torcedor ele tem parte naquilo, a pressão é muito maior. E o torcedor brasileiro ele não tem essa paciência. O torcedor do brasileiro ele não vai esperar. Não. O torcedor ele olha para o cenário atual, ele vê se a equipe está tendo bons desempenhos, se a equipe não está tendo, ele quer mudanças urgentes. E vê que a diretoria é fraca e pressiona. Exato. Eu acho que pelo desempenho do Odair Hellmann no início da temporada, e pensando já no brasileiro, poderia já ter feito essa mudança faz mais tempo. Eu acho que seguraram demais a situação num ponto que a própria torcida já demonstrava que não era sustentável e aconteceu o que aconteceu na última partida do Santos, não essa agora contra o Flamengo, a anterior, contra o Corinthians, onde mais uma vez os torcedores fizeram atos assim absurdos, jogar bomba dentro de campo e tudo mais. Isso é uma coisa bastante complicada. Uma coisa que eu não entendo, como é que eles conseguem entrar? Houve uma falha sem sombra de dúvida na segurança. Eles entram no gramado, no campo, no estádio, na arquibancada. Cara, tem revista pra quê? Exatamente. Tem a segurança pra quê? Pra torcida entrar com tudo isso, você tá jogando fora toda a segurança. Então não precisa nem ser revistado, né? Aí os estádios, você fica com essa desconfiança. O próprio torcedor depois, posteriormente, quando acontece esse tipo de coisa, fica com medo de ir no estádio, de acontecer uma confusão, enfim. A gente viu toda a questão com o Vasco, né? Exato. Também, que aconteceu o mesmo. Pronto, eu acho que com o Vasco e com o Santos, o cenário da escolha de se manter o treinador foi uma coisa ruim, porque existia uma rejeição muito grande da torcida. Quando você tem uma torcida dividida, talvez manter um trabalho que não está ainda engrenado seja viável. Mas quando existe uma pressão muito grande do torcedor, o torcedor do Santos, desde quando o Odair foi anunciado, não comprou a ideia. E aí os resultados negativos só fizeram firmar isso. O Barbieri foi um nome que, no primeiro momento, talvez o torcedor do Vasco não gostou, mas depois foi encaminhando a ideia de que era um treinador que poderia dar certo. Só que quando os resultados negativos já começaram a chegar, houve também esse pedido, essa pressão para que o treinador saísse. Assim, não é que o cara vai... torcedor pediu, o torcedor entende mais do que a gente que está dirigindo o clube. Não é isso. Mas se a situação não está sustentável, corta o mal no início, não deixa ele se estender, porque o torcedor brasileiro, isso não é que eu estou incentivando a violência, mas o torcedor brasileiro é violento. O torcedor brasileiro persegue jogador, vai em porta de casa de jogador, ameaça torcedor pelo telefone. Não é que eu quero normalizar esse tipo de ação, mas é porque eu, até mesmo prezando pela segurança do próprio treinador, do clube, dos dirigentes, quando uma situação chega a um nível extremo, ela não é só depois que aconteceu o ápice da coisa que uma decisão deve ser tomada. Eu acho que quer queira, quer não, é preciso entender esses contextos, ver também como é que está sendo esse retorno do próprio torcedor,
para saber o momento certo de agir e evitar de que tais situações, como aconteceu no Santos, como aconteceu no Vasco, elas possam acontecer. Eu concordo com você em partes. Eu acho que é interessante a gente lembrar que uma diretoria não pode ceder à pressão da torcida em muitas coisas, porque a torcida vai fazer pressão de qualquer jeito. E a diretoria precisa ter a firmeza de que está tendo um trabalho sendo executado. A questão é que esse trabalho e esse projeto precisa ser bem estabelecido e bem planejado. Porque, cara, para acontecer o que aconteceu com o Santos, com o Vasco, a torcida tem que estar muito revoltada. Demais. E a questão é o seguinte, eu não vejo problema do Santos e do Vasco bancarem seus treinadores, mas banquem os seus projetos de uma maneira bem feita. Acho que eu não vou nem entrar aqui no mérito do Vasco, porque é uma outra questão. É uma outra questão, porque o Barbieri também, de certa forma, tirou o Vasco... Vamos falar mesmo de linguajar mesmo. Tirou pra bosta o Vasco, uma época, em entrevista. Tirou o Vasco pra bosta. O do Santos é diferente. A torcida tá revoltada pelo próprio insucesso e essa insistência. Sabe aquele famoso ditado que errar humano, insistir no erro é burrice? É algo que eu acho que a torcida do Santos sente muito nesse cenário. São 10 jogos sem vencer, Léo. 10 jogos sem vencer e 3 anos de mediocridade. Chegou em final de Libertadores, que eu digo, na Libertadores mais medíocre do mundo. Porque aquele Palmeiras que foi campeão era um time, sabe, não era um time forte. Não era um time forte. Passou do River, não sei como. O VAR livrou o Palmeiras 2 vezes naquele jogo lá. E o Palmeiras fez 3-0 na Argentina, não sei como. Eu lembro que eu tava assistindo o jogo, eu, torcedor do Palmeiras, semifinal de Libertadores, e assim, Palmeiras 3-0 no River, jogando fora de casa. Então, cara, a questão do Santos é que a equipe tá provando muito pouco pra torcida, né? Eu falei aqui do Vasco, eu vejo o Vasco como uma própria questão assim envolvendo o Barbieri. Acho que não entra nem no mérito do projeto. Eu acho que tá sendo... Já estão culpando a SAF, no caso do Vasco, né? Eu não acho que seja o problema da SAF. Talvez a SAF esteja tomando decisões erradas, porque eu lembro que já vi papo de Odair Helma pra assumir o Vasco. Eu já acho uma loucura. Sério? Mas a questão é justamente essa. Do Santos, né? Falando um pouquinho do Santos, dava pra gente falar do Vasco também, mas o que o Santos é mais interessante nesse momento, porque a gente tem mais elementos que prova que o Santos está em decadência e a torcida tá vendo isso nos seus olhos e tá, de certa forma, tá querendo fazer alguma coisa, né? Não justificando, os atos que aconteceram foram errados, mas se você prolonga isso, você tá dando mais munição pra torcida. Eu coloco uma série de coisas que inflamaram ainda mais esse tipo de cenário, que encurtaram a paciência do torcedor. Porque, veja, o time vem dessa mediocridade que você falou já há um bom tempo. E as contratações que você vê o Santos fazer não são contratações de jogadores que o torcedor se anima. Ou até mesmo dos próprios treinadores que passaram também não são daqueles que animam. Aí você pega Palmeiras numa fase gloriosa, um dos principais rivais do clube. As equipes, o trio de ferro, né, paulista que chamam, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, tão, de certa forma, assim, ok. O Corinthians que não vem nessas fases todas, mas enfim. Libertadores. Tudo isso. E aí você pega também outros contextos. Você tem a morte recente do maior nome da história do clube, que foi o Rei Pelé. E aí você vê esse cenário do Santos muito longe de brigar por títulos, sendo eliminado cedo da Sul-Americana, sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia, com todo respeito ao Bahia. Teve o caso do Eduardo Bauerman também, a gente esqueceu. Também teve o caso do Eduardo Bauerman. Aí agora, jogador do Santos debochando da torcida e depois pedindo desculpa. Jogadores na balada. Teve agora, ontem, basicamente, na madrugada, encontraram o Natan e o... Natanzinho? Hã? Natanzinho? Não. O Natan, lateral direito do Santos, e o Lucas Pires, que é o lateral esquerdo, também na balada, enquadrado de jogador, enfim. O cenário é ruim. O cenário é péssimo. E aí você tem essas questões. O torcedor tá cansado. Chega um momento que bate, porque nem brigar por títulos o Santos vem fazendo.
O Corinthians recentemente, o Corinthians teve a oportunidade de chegar a uma final de uma Copa do Brasil. O Palmeiras brigando Libertadores, ganhando campeão paulista, campeão... Só para levantar levantar uma reflexão aqui pra gente encerrar o programa. Você não acha assim que... Assim, eu sei que é errado pensar isso, mas eu como torcedor, às vezes, do Palmeiras, né? O Palmeiras já foi rebaixado 2 vezes. E vi também um pouco da realidade do Grêmio e de outras equipes que... Foram rebaixadas. Foram rebaixadas e estão ascendendo novamente. Não é melhor ser rebaixado de uma vez pra conseguir ter aquele... Sabe quando você tá muito cansado e você vai pro mar? Você vai pro mar pra, sei lá, limpar todas as energias? Você acha que pro Santos não seria um cenário bom? Óbvio que ninguém vai jogar pra fazer isso. Mas você acha que a Série B não seria importante pro Santos simplesmente voltar a respirar novamente? Voltar mais forte? Um passo pra trás, pra 2 pra frente? O cenário é tão ruim, Léo, tão ruim que o medo do torcedor é de que isso aconteça e o Santos, de vez de conseguir reestruturar e retornar as energias, ele se afunda ainda mais na lama que se encontra. Eu acho que o medo do torcedor é ver esse cenário tão caótico que ele não consegue imaginar como isso pode melhorar depois de se afundar na lama. Eu acho que esse é o grande problema e que fica também a reflexão aí para os próprios dirigentes do clube de pensarem realmente, não é o fato de que o torcedor ele não quer apoiar a equipe, é porque o torcedor realmente está cansado de passar pelas humilhações que vem passando nos últimos anos. É isso, né, Ramon? Já falamos até mais do que deveria do Santos, mas é uma pauta sempre muito importante. E eu quero agradecer a presença de quem está aqui até o final, que acompanhou aqui as nossas presepadas e as nossas análises aqui dessa 7ª edição do Mais Fute. Semana que vem, toda terça-feira, às 4 horas, tem Mais Fute. A 8ª edição vai estar aqui na próxima semana. Muito obrigado pela presença. Eu espero que você tenha gostado. Também, eu espero também que eu tenha secado o Paysandu hoje. Espero que mais tarde o Belo ganhe. Um abraço pra você e até a próxima. Valeu.